Segundo Reis, capítulo 13, do verso 14 ao verso 19. Eu confesso que eu estou, não vou dizer ansioso, porque nós acabamos de orar para que Deus tire a nossa ansiedade, né? Mas eu estou desejoso de ver a igreja de volta, porque uma turma viajou semana passada, e eu percebo que alguns outros viajaram, não sei se foi para fugir do frio. Eu costumo falar com o Braz, cadê o Braz? Ele não está aqui, né? Mas a gente costuma dizer assim, para onde você vai depois do almoço, Braz? Quando a gente está no mutirão, diz assim, eu vou viajar. Vai viajar para onde, Braz? Ele diz assim, eu vou para a cidade de Entre Lençóis. Eu não sei se alguns viajaram hoje para Entre Lençóis, né? Eu sei que alguns viajaram para o Nordeste fugindo do frio, mas eu estou desejoso de ver a igreja de volta depois do aniversário, porque nós temos um grupo que esteve na semana passada ausente, está presente hoje, e alguns que estavam presentes, ausentes hoje. Eu não quero ver essa rotatividade tão frequente assim, eu quero ver todos nós, queremos ver a igreja toda ela junta em adoração ao Senhor. Vocês desejam a mesma coisa? Se desejam isso de coração, mas diz um amém com coragem mesmo. Oh, amém. Então, você que está nos ouvindo aí na mensagem de hoje, então na semana que vem queremos todos vocês de volta, igreja toda reunida e celebrando ao Senhor. Eu estive hoje pela manhã na Patagônia, estive lá com o irmão Elias, com o pastor Pedro e com o pastor Geiso. Foi o aniversário da igreja da Patagônia, nossa adolescente congregação, fazendo 13 aninhos desde que começaram os trabalhos ali no assentamento da Patagônia. Foi uma festa maravilhosa, foi um momento precioso. Nós tivemos ali conversões ou conversão, e tivemos ali algumas pessoas também voltando ou se filiando à igreja ali, a congregação, um total de 5 pessoas que foram à frente, estando diante do Senhor. Foi uma manhã maravilhosa, a congregação estava cheia. E depois, é claro, como todo lugar de área rural, nós tivemos um delicioso churrasco. Vocês estão com inveja? É possível que você tenha comido macarrãozinho hoje, com medo de ir lá para fora na cozinha, ficar mexendo na água fria, cozinhar, fez só um macarrãozinho, comeu hoje ainda debaixo das cobertas. Nós comemos lá na missão da Patagônia, né, pastor Geiso? Um churrasco maravilhoso. E depois, é claro, como esse povo da área rural gosta de fazer comida, tinha lá uma mesa de doces. Aí foi terrível para mim. A tia Bete, que tem me acompanhado, né, não me deixou me derreter ou me debruçar sobre aquela mesa de doces. Só uma provinha assim, pequenininha, não é? Mas foi muito bom. Mas eles mandam um abraço para a igreja mãe, lá da Patagônia, os líderes, a igreja, recebe sempre a gente com muito carinho lá, e mandam um abraço. Eu tive no sábado também, num congresso que tivemos ali na igreja Novo Tempo, lá onde eu já fui pastor também, antiga igreja batista do Jardim Mar, estivemos conhecendo o ministério Bússola, uma imersão na vida da igreja, em retorno à sua missão, ao compromisso com a missão da igreja, um congresso e um dia precioso para capacitação, para treinamento, para nos direcionar à área do evangelismo, à área do missionar da igreja. Orem, porque estando ali, desejei trazer esse evento para a igreja e fazermos uma imersão como igreja, ainda que convidando outras igrejas para estarem conosco, mas convidar o Ministério Bússola para nos fazer essa imersão. Orem por isso, se for vontade de Deus e a agenda assim permitir a eles e a nós, a gente se organiza até o início do ano que vem para a gente fazer essa imersão como igreja. Então vocês percebem que a gente tem caminhado na proclamação do Evangelho, mas também buscando conhecer aquilo que Deus tem para nós como igreja. Voltando ao texto, 2 Reis, capítulo 13, verso 14 ao verso 19. Se todos acharam, digam amém. Se todos estão lendo na projeção, glória a Deus. Ah, que bom.
São poucos olhando na projeção, mas vendo na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: Eliseu ficou doente da enfermidade que o levou à morte. Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, chorando por ele, exclamou: meu pai, tu és como o carro de Israel e seus cavaleiros. Eliseu lhe disse: pega um arco e flechas. Ele pegou um arco e flechas. Então Eliseu disse ao rei de Israel: põe a mão no arco. Ele o fez. Eliseu pôs as mãos sobre as do rei e disse: abre a janela para o oriente. Ele a abriu. Então Eliseu disse: atira. E ele atirou. Eliseu continuou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre os sírios, porque destruirás totalmente os sírios em Afeque. Disse mais: pega as flechas. E ele as pegou. Então disse ao rei de Israel: bate no chão. E ele bateu 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou muito irritado com ele e disse: deverias ter batido 5 ou 6 vezes, assim atacarias os sírios e os destruirias totalmente. Mas agora atacarás os sírios apenas 3 vezes. Segue o texto na narrativa de mais um evento da vida de Eliseu, mesmo após a sua morte. Feche os seus olhos e fale com Deus, dizendo: Deus, fale mais uma vez comigo nesta noite. Eu não vou orar, essa é a sua oração. Eu vou orar da mesma forma que você, pedindo que Deus também fale ao meu coração. Amém, amém, Jesus, amém. Você vai ouvir provavelmente esta mensagem por diversos pregadores. Eu mesmo consultei na lista do YouTube e vi mais de 10 pregadores pregando no mesmo texto que nós acabamos de ler. Eu mesmo, na semana retrasada, ouvi o nosso orador da Convenção Batista Sul-Mato-Grossense também pregando sobre esse texto. Fui ministrado naquela palavra, entendendo que ministrado, tendo sido pelo Espírito de Deus, e diante do momento que vivemos, como igreja também, com os desafios que temos como igreja num projeto de consolidar tudo aquilo que Deus nos tem dado, diante dos desafios que a gente tem buscado como igreja, inclusive daqueles que participaram das oficinas durante o período do aniversário da igreja, descobrindo os seus dons, descobrindo os seus talentos ali, as suas habilidades, as naturais e as sobrenaturais, eu entendi ser oportuno ministrar também dentro desse texto, desta palavra. O meu desejo é que ele alcance o seu coração, ou que esta palavra alcance o seu coração, assim como alcançou o meu. Mesmo depois de ter ouvido diversos pregadores, mesmo depois de ter lido o texto inúmeras vezes, mesmo de ter examinado o contexto do livro por diversas vezes, não vou dizer exaustivamente, mas por muitas vezes consultando o contexto desse texto para entender algo mais que Deus pudesse ministrar ao meu coração e que também pudesse ministrar ao coração da igreja. Espero que isso também alcance o seu coração. Amém? É meu desejo, é minha oração, e eu sei que ainda de tudo que eu já ouvi, pregando assim, e ainda Deus ministrará ao meu coração também. Para a gente entender o texto, é importante entendermos um pouco dos personagens, porque se eu for olhar para a minha vida, perguntar quem é Adonias, eu tenho uma história que não começou só comigo, mas começou com os meus ancestrais, com a minha história,
história dos meus pais, história dos meus avós, e até eu me encontrar com o Senhor Jesus, e depois ainda me encontrando com o Senhor Jesus, essa história continua. Para a gente entender o que Deus tem para nós, talvez seja necessário também a gente entender um pouco, só um pouco, da vida desses personagens que estão descritos aqui. Um deles é Jeoás. E aí nós podemos perguntar, quem era Jeoás? Pergunte aí para você, diga assim, para o seu irmão, quem era Jeoás? 30 segundos para você responder quem era Jeoás. Quem era? O texto já respondeu, está ali, né? Rei de Israel. Mas vamos olhar um pouquinho só mais para a história de quem era Jeoás. Jeoás era neto de Jeú. E aí você pode voltar no texto de 2 Reis, pode voltar lá desde 1 Reis, mas especialmente a partir de 2 Reis, aí do capítulo 1, Jeoás era neto de Jeú. Jeú era um capitão do exército de Israel, leal e fiel ao seu rei, mas que recebeu um mensageiro enviado pelo profeta Eliseu para ser ungido rei de Israel. E a finalidade da unção de Jeú como rei de Israel era trazer a destruição da casa de Onri. Onri também era um rei de Israel, e dele descendeu, após Jeroboão, toda uma dinastia, que durou no reino do norte de Israel por quase 50 anos. Foi na dinastia de Onri que mais o reino do norte prosperou geograficamente, causando expansões, conquistando territórios, prosperou economicamente, inclusive com Acabe, aquele rei, marido de Jezabel, que a gente viu na semana passada. Mais ou menos por 50 anos, Onri prosperou e trouxe prosperidade ao reino de Israel. Mas também a casa de Onri foi responsável pela idolatria, o culto por toda a nação de Israel a Baal e a Azerá, compartilhados na semana passada. A mistura do culto a Yahvé com o culto a Baal. Isso trouxe indignação diante de Deus e atraiu a ira e o juízo de Deus sobre o povo do norte, sobre a nação de Israel. E Deus então, através de Eliseu, quando envia um mensageiro, vai e unge Jeú como rei de Israel. E Jeú então causa uma devassa no reino de Israel, matando toda a casa de Onri. Alguns comentaristas dizem que ele exagerou na dose. A dose de crueldade, como ele executou toda a casa de Onri, todos aqueles que com ele estavam relacionados e ligados, com o objetivo e a proposta de acabar com o culto de Baal e restaurar o culto a Yahvé. E Jeú foi esse responsável. E Jeoás foi o neto desse rei chamado Jeú, que foi o agente de Deus para trazer juízo sobre a casa de Onri, sobre o reino do norte. Mas a gente viu o avô. Vamos olhar o pai de Jeoás, era Jeoacás. E Jeoás era, na ordem dos reis de Israel, 12º rei de Israel. Governou igual seu pai, Jeoacás, durante 16 anos. Juntos os dois somaram 16 com 16, dá 42 anos. É isso mesmo? Eu pensei que eu estava sendo tão ruim assim de matemática. Muito bem que vocês estão atentos. 32 anos sobre a nação de Israel, entre pai e filho. E Jeoacás não fez diferente como fez Onri, não fez diferente como fez Jeroboão, conduziu da mesma forma
a casa de Israel a uma casa de idolatria, construindo inclusive no altar de Deus um Baal. Ele era o representante da dinastia que mais tempo permaneceu. A dinastia de Jeú, se a de Onri durou 45 anos, 48 anos mais ou menos, a de Jeú durou 98 anos. Jeú foi rei, seu filho foi rei, seu neto foi rei, seu bisneto foi rei. Nessa dinastia eles duraram 98 anos. E uma dinastia que fora levantada por Deus para destruir a idolatria em Israel, nada fez a esse respeito, com exceção do último rei dessa dinastia, que se arrependeu e buscou o Senhor, mas mesmo assim, a nação de Israel, nesse tempo, nesse período, sobrevive pela misericórdia de Deus. Você vai encontrar isso em 2 Reis, capítulo 13, do verso 3, verso 5 e o verso 11. Entender que Deus, porque entendia de agraciar o reino de Israel, pela aliança feita com Abraão, levantou pessoas para defender Israel, para libertar Israel, para preservar a nação de Israel, mas mesmo assim esse povo não buscava ao Senhor. E Jeoás, que herda esse reino idólatra, que herda esse reino agora de certo modo falido, até porque ele herda do seu pai uma briga com os reinos vizinhos, o reino de Moabe e o reino da Síria, que agora cercavam Samaria para destruir, para acabar com a nação, para trazer miséria. E se vocês lerem todo o livro de 2 Reis e 1 Reis, vocês vão entender bem isto, a forma como Samaria era cercada ao ponto de passar fome, e precisar de Eliseu, como servo de Deus e profeta de Deus, para libertar a nação de Israel. Como Jeú teve que matar todo o exército, ou parte dele, ou todos os líderes da casa de Israel, destruindo a casa de Onri, como ele teve que também enfrentar a própria nação de Judá, porque eles brigam, seu pai mata o seu avô, mata inclusive um dos reis do reino de Judá, isso causa uma briga entre eles. Com toda a briga entre eles e com Judá, inclusive ele invade a cidade de Jerusalém, saqueia o templo, saqueia o palácio, destrói parte dos muros de Jerusalém, cria uma inimizade. Então, pouco que restou do exército de Israel para lutar em favor de Jeoacás, contra a Síria, contra Moabe e até contra o próprio reino de Judá, era muito pouco. Se você abre a sua Bíblia, você vai encontrar essa referência, 2 Reis, capítulo 10, verso 7. Ele herdou apenas 10 carros de guerra, 50 arqueiros e 10.000 soldados de infantaria. Ora, o que eram 10 carros de guerras diante do exército da Síria? Na época, uma grande potência, um dos reinos que se levantava, dominando parte, criando império, depois é sucumbido pelo reino da Síria, ou pelo império da Síria. Mas quem era essa quantidade de cavalos de guerra para enfrentar o reino da Síria e ainda o reino de Moabe, que havia se rebelado contra Israel? O que era 50 arqueiros? Eu trouxe aqui, não é uma flecha, mas é uma lança. Eu herdei essa lança, vocês se lembram de quem, né? Do nosso missionário, que me deu ela. Mas ela pode ser usada também numa flecha. O arco de Israel, as flechas não eram tão grandes assim. Essa aqui é mais uma lança, mas é só para a gente ilustrar o que são 50 arqueiros
diante, por exemplo, de um exército de 10.000 pessoas, muito pouco, muito pouco. Vocês concordam comigo? Muito pouco. 10.000 soldados de infantaria, muito pouco, também para enfrentar todo o exército. E herdando tudo isto, a condição de Jeoás como rei não era boa. Atraiu a sua família a ira de Deus, desde a casa de Onri e agora a casa de Jeú, atraiu a ira de Deus sobre a nação de Israel. A indignação de Deus por toda a rebeldia, por toda a desobediência, por toda a idolatria, por todo o paganismo, por todo o abandono de Deus, por toda a falta de confiança a Deus. Os seus reis, em vez de consultarem os profetas e de consultarem a Deus, consultavam os profetas de Baal, consultavam os mortos, os místicos, para dizer qual era a previsão para a sua nação ou para a sua própria vida. Isso tudo atraía a ira de Deus. Jeoás é esse que herda tudo isso. Um reino enfraquecido, com poucos guerreiros, com poucos arqueiros, com poucos carros de guerra, e mais, com a iminência do homem de Deus chamado Eliseu, de morrer. E aí a outra pergunta que a gente vai fazer: quem era Eliseu? Pergunte aí para o seu irmão, quem era Eliseu? 30 segundos para você responder para ele quem era Eliseu. Isso, vamos já saber um pouquinho só quem era Eliseu. Eliseu era um profeta, homem de Deus, discípulo de Elias. Vocês se lembram de Elias? Falamos dele a semana passada, como esquecer? Elias, o profeta intercessor, o homem que enfrentou os profetas de Baal, e que agora seria levado aos céus, e toda a escola de profetas sabia que Elias seria levado, Deus o levaria. Os profetas de Jericó, do vale de Jericó, os profetas de toda a região sabiam que alguma coisa ia acontecer com Elias, e anunciaram Eliseu, e Eliseu era um desses alunos de Elias, um desses discípulos de Elias. Ele foi o sucessor de Elias, foi ele que herdou o ministério de Elias. Quando todo mundo dizia assim, olha, Elias vai desaparecer, e ele colou em Elias, ele dizia assim, olha, fica aqui que eu vou a Jordão. Ele dizia assim, para onde o Senhor for, eu vou. Não, fica aqui porque eu vou atravessar o Jordão. Não, onde o Senhor for, eu vou. E aí Elias vai, tira a sua capa, toca no Rio Jordão, o Rio Jordão se abre, Elias passa seco do outro lado, e Eliseu junto. Do outro lado do Jordão, de repente, aparece uma carruagem de fogo, e num redemoinho Elias é levado aos céus, fica a capa de Elias. Enquanto Eliseu está vendo Elias subir aos céus, ele diz, meu pai, e o que mais ele diz? Israel e os seus cavaleiros. Parece Israel e os seus cavaleiros. Está lá, vamos repetir a frase de Eliseu, verso de número 14 ainda. Meu pai, tu és como carro de Israel e seus cavaleiros. Vamos repetir juntos esse texto? Está lá, parte B do verso 14. Meu pai, tu és como quê? Como Israel e os seus, como os carros de Israel e os seus cavaleiros. Guarde isso. Essa foi a frase que Eliseu disse quando Elias estava sendo levado aos céus. E esta foi a frase que Eliseu ouviu de Jeoás quando estava no seu leito de morte. Isso deve ter trazido à memória alguma coisa. Mas Elias
foi esse que, levado aos céus, e o seu discípulo clama: meu Pai, tu és como o carro de Israel e seus cavaleiros. Fica a capa e ele vê o seu discipulador subir, o seu professor subir, ascender aos céus, sem experimentar a morte. A capa de Elias fica, e Eliseu pega, e o seu primeiro milagre é: agora eu quero ver onde está o Deus de Elias. Ele precisava voltar pelo Rio Jordão, atravessar de volta o Rio Jordão, aí ele pega a capa de Elias, toca no rio, o rio se abre de novo. É o primeiro milagre realizado por Elias, e ele passa seco para o outro lado. Do lado de lá, ele encontra na cidade de Jericó os profetas que faziam parte da escola, e ali há uma queixa que a água não era boa, e o segundo milagre de Eliseu a realizar é transformar as águas ruins de Jericó em águas boas, potáveis. Seguindo o seu caminho, ele encontra algumas pessoas que começam a zombar dele, criticar, aquele homem lá. Alguns já acham que ele era meio baixinho, barrigudinho e careca. Tem alguém que se identifica aí? Dizem que era mais ou menos o perfil de Eliseu. Olha lá Eliseu, careca. Era mais ou menos uns 48, ou mais de 48, né? Mas 48 morreram, porque aí Eliseu lança lá uma maldição, oração reversa, não era não, mas ele diz: vocês serão comidos, e sai da floresta, sai da mata uma ursa, e mata cerca de 48 pessoas, e morrem. É o terceiro feito, e daí seguem os feitos de Eliseu. Como ele pede porção dobrada do poder de Elias, e que ele receba o mesmo espírito de Elias, então Eliseu faz muito mais do que Eliseu fez, do que Elias fez. Inclusive vocês devem se lembrar, a sunamita, vocês devem se lembrar da botija da ressuscitação de uma mulher, vocês vão se lembrar de Naamã, vocês vão se lembrar que Eliseu é responsável por livrar Israel do rei da Síria. Ele é responsável por livrar Israel também dos moabitas. Ele é responsável por trazer prosperidade quando havia fome e miséria em Samaria. Então, Eliseu é o responsável por muitas das conquistas do reino de Israel. Agora, e aí a gente poderia descrever uma série de outros eventos da vida de Eliseu, desde o capítulo 2 até esse verso de número final, verso 25 do capítulo que nós lemos, do capítulo 13, vai descrevendo os feitos de Eliseu. Mas aqui, agora esse Eliseu está prestes a morrer. O texto começa dizendo assim: Eliseu ficou doente de enfermidade que o levou à morte. Eliseu está prostrado. A ideia de que ele está num quarto fechado, aguardando a morte. Vem Jeoás visitar Eliseu, prantear sobre o leito, sobre a cama de Eliseu. Mas quando ele chega, a frase que ele usa é a mesma que Eliseu usou quando Elias foi arrebatado: meu pai, tu és como o carro de Israel e os seus cavaleiros. Isso deve ter trazido à memória de Eliseu o mesmo que ele expressou diante de Elias. Eu imagino aqui, e aí a imaginação minha, que Eliseu diz: assim como eu fui o sucessor de Elias, eu imagino que agora Jeoás vai ser o meu sucessor. A expressão é a mesma, o reconhecimento é o mesmo. Ele sabe que eu vou partir e precisa haver um outro profeta em Israel. Assim como eu trouxe vitórias ao reino de Israel, eu imagino que agora esse será aquele que trará a vitória sobre o povo de Israel contra os seus inimigos.
E aí tem toda uma simbologia e a gente pode trazer algumas lições para a nossa vida desse texto. Daqui a gente tira alguns princípios. O primeiro deles, lá de trás, é que nós temos uma história. A nossa história de erros, de faltas, não começa com a gente, começa com os nossos pais. E eles vão, às vezes, passando de gerações em gerações. E como Jeoás herdou de seu avô, herdou de seu pai, e herdou de outros antecessores seus, um espírito de idolatria, um espírito de incredulidade em Yahvé, de não confiar inteiramente em Deus para resolver os seus problemas, para solucionar os problemas da sua nação, para ajudá-lo a governar bem a nação de Israel, para depender muito mais de Deus do que seu próprio exército, do que suas próprias forças. Assim, provavelmente nós também herdamos dos nossos antecessores muita coisa. Podemos trazer heranças emocionais também, que nós carregamos, heranças como a culpa, como a facilidade de guardar mágoas, ressentimento, rancores, e tudo mais que faz parte da nossa vida ou da nossa história. Essa é uma lição que a gente pode trazer para a nossa vida. A outra lição, um princípio que a gente pode tirar primeiro aqui também para a nossa vida, é que Eliseu não murmurou diante da sua enfermidade. Ele fez muito mais coisas que Elias. Os milagres que Deus fez através da vida de Eliseu foram muito mais do que os que Elias fez. Ele poderia estar dizendo: por que Deus levou Elias numa carruagem de fogo? Por que Deus levou Elias, dando a ele o privilégio de não passar pela dor, pela enfermidade, pela morte? Por que não fez o mesmo comigo? Por que não me livrou desse mal físico? Por que não me livrou desse leito, dessa enfermidade? No texto a gente não vê Eliseu reclamando. A gente não vê Eliseu murmurando. A gente não vê isso, não presencia isso. A gente vê, pelo contrário, o rei indo lamentar junto a Eliseu. E aí nós podemos entender esse lamentar de dois pontos de vista. O primeiro é lamentar pela morte de Eliseu. Eliseu, você vai me abandonar agora, quando eu mais preciso de você? Você é o homem de Deus nessa cidade. Você é o homem de Deus nessa nação. Sem você estamos perdidos, Eliseu. Como que Deus vai falar conosco? Como nós vamos ouvir a voz de Deus? Apesar de toda a idolatria, ele agora reconhecia que Eliseu era homem de Deus. A outra forma da gente entender é Eliseu, um homem de Deus, que foi bênção para a nossa nação, está morrendo, está partindo, prantear sobre ele, lamentar a sua ausência, e aí também não há nenhum espírito de acusação, nem da parte de Jeoás, e nem da parte dos soldados de Jeoás. A gente pode entender aqui também um princípio de honra, de reconhecimento ao homem de Deus, que foi uma bênção para aquele povo, uma bênção para aquela nação. E ainda, como princípio de honra, a gente pode retornar ao terceiro feito de Eliseu, quando muitos zombavam dele, criticavam dele, ironizavam. E aí Deus trouxe punição. A gente não vai dizer que o pastor, ou que o líder, ou que esse é um ungidão, que ninguém pode dizer nada. Mas cuidado, nós precisamos reconhecer homens de Deus, que são instrumentos de Deus, que têm sido usados por Deus, ou para a nossa família, ou para a nossa vida, ou para a nossa cidade, ou para a nossa nação, reconhecê-los como homens de Deus. E quantos desses homens de Deus valorosos nós temos perdido?
Nós estamos vivendo uma geração que os nossos mestres, grandes homens de Deus, estão partindo, nos deixando, e pouco envolvimento e pouco compromisso há entre novos mensageiros de Deus, comprometidos tal qual com a palavra de Deus. Os homens mais dinâmicos e maiores pregadores e mestres do nosso tempo estão idosos. Na média deles, não tem mais que 50 ou menos que 50 anos de idade. Estão na iminência de partirem. Quem vai substituí-los? Homens de Deus como Billy Graham, homens de Deus no Brasil como Fanini, e outros grandes homens de Deus na história, Luiz Palau, os grandes evangelistas, partindo. Outro princípio que a gente vai aprender é a lição das próprias flechas, o arco e as flechas. Quando Jeoás diz, meu pai, tu és como os carros de Israel e seus cavaleiros, ele disse, Jeoás, pega a flecha, pega o arco, e ele vai lá e pega o arco. O texto não diz que era o arco dele, o texto não diz que era um arco de um ajudante seu. Eliseu simplesmente diz, vai e pegue um arco. Ele foi e pegou o arco. Poderia ser o arco dele mesmo, do rei, poderia ser de alguém próximo dele, mas ele faz uso desse arco, e quando ele pega o arco, Eliseu com todo esforço levanta do seu leito, levanta da sua condição de enfermo, e põe a sua mão sobre a mão de Jeoás. Isso nos traz uma lição, que nem sempre nós vamos conseguir vitórias, ou lançarmos o arco da vitória do Senhor, da nossa vida, da nossa história, e sobre os nossos inimigos, e conquistarmos os nossos inimigos sozinhos. Por vezes queremos lutar sozinhos, vencermos sozinhos, guerrearmos sozinhos. É preciso homens de Deus, instrumentos de Deus, profetas de Deus, mensageiros de Deus, que por muitas e muitas vezes vão precisar segurar as nossas mãos e o arco que está sobre as nossas mãos para serem lançadas as flechas e flecha da vitória. Possivelmente aquela flecha fosse difícil. A flecha era um instrumento de guerra, era um instrumento de batalha, de ataque, não era um arco de defesa, era de ataque, para alcançar os seus inimigos numa distância que pudesse ser segura, impedir o avanço do inimigo. E para isso era preciso treino, para isso era preciso força, para isso era preciso habilidade, para isso era necessário dedicação no uso do arco e da flecha. Eu não sei se você já usou flecha, já lançou flecha algumas vezes. Há poucos dias eu assisti um programa de televisão, alguém numa atividade sendo treinado por uma comunidade indígena para aprender a lançar a flecha. Ele tinha que alcançar um alvo do outro lado do rio. Quando ele soltou a flecha caiu do lado de cá do rio. Então é preciso força, é preciso treino, é preciso habilidade. Já lançou uma flecha, irmão Hélio? Outras coisas já, né? Habilidade lá no treino de guerra, de tudo, mas era a arma de precisão daquela época. Não tinha canhão, não tinha pistola, não tinha fuzil, era escudo, espada e o arco. Para conquistar a vitória numa distância maior, era preciso o arco. E a outra lição é que quando ele põe a mão de Jeoás junto à sua, ele diz para Jeoás, Jeoás, abra a janela. A janela estava fechada. Diga comigo, a janela estava fechada. Abra a janela. E a janela em direção ao Oriente, em direção à Síria, em direção onde está o seu inimigo. Abra essa janela, Joás. Eu não sei se você sabe,
Quando a gente tem porta em casa, porta é um lugar para a gente entrar e sair. Janela é um lugar para quê? Para a gente pular a janela? Só quando perde a chave e aí a janela está aberta, a gente tem que pular. Se não, janela é um lugar para a gente olhar de dentro para fora. A janela é um lugar por onde a gente observa a distância, observa o mundo, observa as coisas que estão lá fora. É interessante também, a Vívia compartilhou isso comigo com a sua professora de hebraico, a janela também, e a gente traz isso de outras informações e outros conhecimentos, não é algo baixo, ela tem uma certa altura. Enquanto a terra está numa conexão com o chão, a janela está suspensa. Nós precisamos de uma certa altura, tem uma ideia de dimensão dos céus, de dimensão de cima, de olharmos as coisas sobre outra perspectiva. Isso significa dizer que Joás estava enclausurado, fechado, não conseguindo olhar para fora, não conseguindo ver a solução dos seus problemas. Ele estava fechado tanto quanto Eliseu estava fechado. Ele estava enfermo na sua alma e angustiado nas suas dores, nos seus problemas, se vitimizando até, dizendo: e agora o que vou fazer contra a Síria, contra os moabitas, como vou vencer? Enclausurado, fechado, e não queria olhar, não abria janelas, novos horizontes. E aí Eliseu diz: meu filho, abra a janela, lá em direção ao seu inimigo, para onde está? Pese a sua flecha, ou seja, estique a sua flecha. A gente imagina aqui que Eliseu ajudou Joás a esticar a flecha. Sozinho ele foi até uma distância, com a ajuda do profeta ele foi um pouco mais. E ele diz: lance esta flecha, porque é a flecha da vitória do Senhor. Porque você vencerá os assírios na guerra em Afé, que é a guerra mais iminente, a mais próxima, a mais iminente, digamos assim, mais próxima mesmo, que Joás iria enfrentar. A cidade onde o exército assírio estava reunido, pronto para batalhar com eles. Vá, você vai vencer, você já tem a vitória. Olha só que interessante, essa flecha também pode nos trazer algumas coisas. A flecha da vitória, nós já lançamos na nossa vida, você sabe qual é? Cristo Jesus. É com Cristo Jesus que nós alcançamos o alvo. É com Cristo Jesus que nós derrotamos o nosso inimigo. É com Cristo Jesus que nós vencemos as nossas batalhas. É por meio dele que nós alcançamos a vitória. E em Cristo Jesus nós podemos olhar para fora, abrirmos a janela, sairmos do enclausuramento, sairmos do ensimesmamento, sairmos da vitimização, sairmos para olhar os problemas sobre outra perspectiva, a perspectiva divina, a perspectiva de Deus, a perspectiva da vitória. Lança, Joás, esta é a vitória do Senhor, com ela você vencerá os assírios. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vitoriosos. Não pense que a flecha é sua só, agora tem mais outras flechas, ele tem mais flechas no alforje. E aí Eliseu diz para Joás: Joás, pega as outras flechas, bate no chão, ou lança no chão. Ele pegou uma, duas, três, chega, parou. O profeta ficou indignado com Joás. Você poderia ter lançado 5, 6, poderia ter lançado muito mais, porque todas as que você lançasse seriam o número de vitórias que você teria contra os assírios. Eles seriam aniquilados completamente da vida de Israel, já não seriam mais os inimigos de Israel, você conquistaria a vitória plenamente. Essas flechas podem simbolizar o quê? A nossa parte, o nosso comprometimento, o nosso envolvimento, a nossa perseverança. Quantas vezes
Deus diz assim: a vitória você já tem, agora você precisa de um esforço. Lance as flechas sobre o chão, marche, faça, marque, diga quantas vezes você quer vencer. Às vezes a primeira batalha, a segunda batalha, a terceira, chega, não aguento mais, vou desistir, larga a mão de ser crente. Esse Deus não serve para mim, Ele não vai me dar vitória, Ele não vai me trazer conquista. Lutei a primeira vez, lutei a segunda, eu sou derrotado mesmo, não tem jeito para mim. Essa era a indignação do profeta Eliseu com Jeoás. Jeoás, você desanima muito fácil, Jeoás, você desiste muito fácil, você se esforça muito pouco, você faz muito pouco por aquilo que você quer conquistar e avançar. Irmãos, Deus nos ensina a sermos perseverantes, Deus nos ensina a sermos proativos, Deus nos ensina a sermos determinados, Deus nos ensina a sermos corajosos, mas às vezes a gente não quer perseverar, não quer lutar, nós queremos uma batalhinha e já chega. Primeiro problema, a gente já desiste, o segundo já se escancara, no terceiro vai para o leito, e já quer morrer, já quer desistir de tudo. Insista, persista, continue, não desista. Era isso que Eliseu estava dizendo para Jeoás. A gente tira alguns princípios daqui para a nossa vida. A vitória já nos foi dada em Cristo Jesus, o teu inimigo já está derrotado. Agora, quantas vezes mais você quer declarar a sua vitória sobre o seu inimigo? Quantas vezes mais você vai dizer que você é vitorioso em Cristo Jesus? Aí a gente, na nossa parte, desanima. E o texto vai ser muito claro, porque Jeoás vence os assírios apenas por 3 vezes. E isso não é suficiente para derrotar completamente o exército de Hazael e nem de Ben-Hadad, o seu sucessor. Depois a Síria continua perseguindo Israel, conseguir oprimir a nação de Israel. Depois eles vão ter um tempo de refrigério, depois eles vão ter um tempo de folga, mas ao final o reino de Israel é sucumbido pelo próximo império, que é o império assírio. Esse reino deixa de existir exatamente dentro da dinastia de Jeú, dos sucessores de Jeoás. Que flechas você quer lançar na sua vida? A da vitória Deus já te deu. As que você precisa conquistar, você precisa continuar lançando. Basta cada dia o seu próprio mal. Persevere. A misericórdia do Senhor se renova toda manhã sobre a nossa vida. Quantas vezes você vai lutar, vencer, batalhar na sua vida? Vai desistir? Só 3 vezes? E os seus sucessores, os seus filhos, vão herdar o quê? Que conquista, que vitória, que lição, que perseverança, que dedicação, que empenho, que envolvimento, que comprometimento eles vão herdar de você? O que desiste, o que desanima, o que deixa no meio do caminho, o que larga a missão, o que se descompromete com Deus verdadeiro. Enquanto isso, Eliseu continua fazendo história, mesmo depois de morto, por ter sido leal e fiel a Deus, comprometido com os propósitos de Deus para a sua vida. Morto, sepultado, numa das vezes quando o exército de Moabe invade o reino de Israel, e algumas pessoas vão sepultar um destes mortos, e vem lá o exército moabita, eles correndo com medo, lançam o morto, e ele cai na sepultura de Eliseu. Quando o morto cai na sepultura de Eliseu, o que acontece? Ressuscita, levanta dos mortos, e perna para quem te quero, provavelmente junto com aqueles que lançaram eles ali na cova de Eliseu.
os que perseveram no Senhor, os que são fiéis e comprometidos com o Senhor até a sua morte, sem lamentar, sem murmurar, sem fraquejar, e sem deixar de ajudar os novos ainda a lançarem as suas flechas, e de profetizarem vitória sobre a vida deles, ainda no seu túmulo, levantarão aqueles que, observando a sua história e a sua vida, podem trazer vida a outros que estão mortos. O seu exemplo, a sua história, a sua vida, pode ser exemplo para a vida de outros que estão mortos no desânimo, mortos na fraqueza, mortos espiritualmente. Eles podem ressuscitar e levantar. Quem foi Elias? Quem foi Eliseu? Quem foi Jeú? Quem foi Jeoás? Quem foi Joacás? Quem foi José? Quem foi Pedro? Quem foram esses? A nossa história diz muito da flecha que nós estamos lançando na nossa vida. A da vitória já foi dada, Deus já te deu em Cristo Jesus, mas todos os dias você precisa batalhar no caminho da santificação, todos os dias você precisa perseverar, todos os dias você precisa vencer o seu desânimo, todos os dias você precisa vencer a sua preguiça, todos os dias você precisa confiar no Senhor. Amém? Ou você vai ser como Jeoás? Espero que não. Desejo é que você seja como Jeoacás. Qual a sua história de vida? Qual a sua herança? Quem foram seus discipuladores? Quem foram seus mentores? Quem foram os que cuidaram da sua vida? O que eles te ensinaram? Que caminho eles te levaram? Para onde eles te conduziram? Leve a referência destes homens para a sua história. Leve a referência destes homens para a sua vida. Como diz Hebreus, valorize os seus líderes, os seus guias, aqueles que zelam e velam pelas suas vidas espirituais. Assim como Eliseu honrou Elias, assim como Jeoás honrou Eliseu, e assim como ele for honrado na sua história. Mas para tanto, é preciso honrarmos em primeiro lugar o nosso Deus e a nossa fé em Deus. Vamos nos colocar em pé, vamos orar. A flecha da vitória já foi lançada na sua vida, você já tem Cristo Jesus como aquele que traz vitória sobre a sua vida, você já entregou a sua vida de fato ao Senhor Jesus, é nele que nós temos vitória, não é no nosso exército, não é na nossa força, não é na nossa capacidade, não é na obra que nós realizamos, nos feitos que nós realizamos. A nossa vitória está em Cristo Jesus. Ele venceu o nosso inimigo, ele pisou sobre a cabeça dos nossos, ou do nosso inimigo. A vitória já é dada a nós em Cristo Jesus. Você já tem esta vitória na sua vida? A flecha da vitória já foi lançada de fato por você? Se já, glória a Deus. Se não, você não pode sair daqui sem reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É por meio dele que nós alcançamos o propósito de Deus para a nossa vida. É por meio dele que nós alcançamos o alvo proposto por Deus para a nossa vida. Sem Cristo Jesus nós não acertamos o alvo. Pecado é exatamente isso, errar o alvo. Reconciliar-se com Deus por meio de Cristo Jesus é voltarmos ao propósito, é voltarmos às origens, é voltarmos ao alvo proposto por Deus para a nossa vida. Mas a outra pergunta é: você tem sido uma pessoa que facilmente se desanima? Você tem sido uma pessoa que facilmente desiste? Você tem sido uma pessoa que facilmente se abate, se cansa? Depois da primeira, segunda, terceira luta, você já está entregando o cargo, a função,
a responsabilidade, o dom, a habilidade, a vida cristã, o compromisso com Deus, ou você é desses que perseveram? O autor de Hebreus diz que nós não somos como os que retrocedem, mas como os que perseveram, como os que persistem, que continuam. Aquele que for fiel até o fim receberá a coroa da vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, diz-nos a palavra do Senhor. Oremos. Presente a sua vida diante do Senhor. Pai do céu, queremos aprender com a tua palavra, tirarmos daqui valores, princípios importantes para a nossa vida. A história de Joás pode muito nos ensinar. Esse momento da sua vida com Eliseu pode muito nos ensinar. Ó Deus, o lançar as flechas também pode muito nos ensinar. Quantas vezes desistimos facilmente? Quantas vezes não temos caminhado sozinhos, ó Deus, sem homens de Deus na nossa vida, sem homens de Deus, profetas de Deus nos ajudando nessa jornada e nessa caminhada, sem líderes que possam nos orientar, e ainda quando estão nos orientando, por vezes zombamos, ironizamos, desprezamos eles. Nos ensine também, ó Deus, a honrarmos aqueles que semeiam sobre as nossas vidas, que lideram, ó Deus, sobre as nossas vidas, que nos ajudam nessa caminhada, nos ajudando a sermos perseverantes, a sermos proativos, a sermos persistentes, a não desistirmos, Deus. E nós oramos para que o Espírito Santo do Senhor nos ajude no tempo que nós chamamos hoje, no agora, no presente. Deus, se algumas pessoas aqui têm vivido desanimadamente, apaticamente, desistindo das coisas que têm sido colocadas sobre sua responsabilidade, que eles saiam daqui como vitoriosos, ó Deus, não apenas lançando uma, duas, três, mas 4, 5, 6, quantas flechas forem necessárias na sua vida para se declararem vencedores, ó Deus, e que confiados em Cristo Jesus, o alvo proposto pelo Senhor para as suas vidas seja cumprido em nome de Jesus, Pai. Não deixe que ninguém saia daqui abatido, desanimado, querendo entregar as coisas, mas saia daqui desafiado, encorajado, como um valente do Senhor, como aquele, ó Deus, que agora tem as flechas sobre suas mãos, o arco sobre suas mãos e o apoio sobre suas mãos, para lançarem o mais longe possível, o mais distante possível, e quantas vezes necessária for, em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Amém, Jesus. Amém. Cantemos, irmãos.